comunicação assertiva e eficiente na organização retrata o nível de entendimento que o empregado, funcionário de uma empresa, consegue alcançar em relação aos seus pares e suas lideranças. Como retratamos esse fato? Hoje, as empresas modernas, contemporâneas, se utilizam de uma ferramenta muito fácil de lidar nos ambientes organizacionais, por exemplo, os e-mails. Mas será que ela é a melhor alternativa sempre? Em muitos negócios, de acordo com sua especificidade, o telefone, o olho no olho, ainda são ferramentas muito eficazes de comunicação interna. Então, cabe ao profissional atual saber dosar o que é de interesse da sua competência técnica e comportamental e o que é reconhecido e específico de um negócio da organização. Eu quero dizer o seguinte, que competências profissionais não dependem exclusivamente do indivíduo. Estão sempre em relação a um negócio, a um contexto pré-estabelecido, e precisa que essa análise seja feita pelo indivíduo e pela organização para que esse alinhamento seja ajustado. Ou seja, ser competente profissionalmente exige uma abordagem do sujeito e da organização da qual ele faz parte. É este alinhamento que vai dar o foco e direcionar a atividade profissional dos indivíduos no mercado de trabalho. Então, comunicação assertiva é a maneira de comunicar-se bem internamente nas organizações, mas focalizando indivíduo e organização e cada especificidade em questão. Por outro lado, temos uma outra competência que faz esse cenário organizacional ganhar mais valor no dia a dia. Por exemplo, a competência liderança. Liderança não quer dizer função. Há muito tempo atrás, os líderes se constituíam simplesmente por crachás das empresas ou por uma posição funcional que garantiria a ele essa função de liderança. Ser líder não quer dizer ter cargo de liderança, mas sim atitude de liderança. E é essa liderança, enquanto competência profissional, que as organizações modernas valorizam. O sujeito, o indivíduo do trabalho, que consegue inteirar-se com sua equipe ou grupo de trabalho e que, consequentemente, consegue fazer alinhamentos constantes de metas, de produtividade, sem ter que utilizar-se do poder para conseguir esse retorno, é a liderança por excelência. Então, esta é a competência liderança como competência profissional por excelência. O indivíduo que consegue atuar com atitude de liderança, mesmo sem ter função ou cargo de liderança. Bom, mas como desenvolver essa competência em ambientes organizacionais que ainda trabalham com a rigidez taylorista? É possível? Sim, é possível. Qualquer profissional competente e eficaz no seu trabalho no dia a dia consegue desenvolver-se em competências não só como liderança, mas também como na comunicação assertiva, considerando as equipes e as especificidades do seu negócio. Como fazer isso? Não é pela reprodução de um conceito, mas sim pela relação. Ouvimos falar muito no mercado de trabalho hoje sobre o networking, que são as redes de relacionamento. Comunicação e liderança só podem ser estabelecidos quando se conhece o grupo de trabalho e quando se conhece a especificidade das empresas. É nesse diagnóstico que haverá a ponderação do que é positivo e do que é negativo para o exercício dessas competências. Uma outra competência muito importante que devemos destacar é a competência do planejamento. E não estamos falando especificamente do planejamento dentro das organizações, mas também de um planejamento de carreira. Como podemos destacar? Um indivíduo que se mostra competente na comunicação, competente na liderança e competente na competência técnica, tem todo um caminho mais curto, inclusive, para percorrer de sucesso, no sentido da competência planejamento. Planejamento significa organizar seu tempo, organizar suas atividades e seus trabalhos, considerando, de novo, o local onde você se insere de forma organizacional e o grupo de trabalho do qual você faz parte. Seguindo essa linha de conceito, o planejamento, então, pode vir a tornar-se estratégico. Planejamento estratégico quer dizer planejar e organizar ações em detrimento ao alcance de uma meta específica, que pode ser organizacional ou individual. No mundo moderno, planejar estrategicamente dentro das organizações significa alcançar em conjunto metas organizacionais e metas individuais.
Se esse alcance estiver alinhado, se esse alcance estiver ajustado, o sucesso profissional do indivíduo está garantido, assim como o sucesso profissional das organizações. É interessante saber que as competências profissionais só são possíveis de serem desenvolvidas e realizadas em empresas cujo modelo de produção estão voltados para a gestão do conhecimento. Esse modelo prontifica o sujeito a alcançar metas individuais, alcançar metas pessoais, em conjunto com as competências essenciais, prioritárias, mais importantes das organizações. É a partir do momento em que há um ajuste individual em relação ao ajuste empresarial organizacional que há complementariedade das competências profissionais no mercado de trabalho. Bom, chegamos ao final da nossa aula e espero que vocês tenham tido um bom proveito. Até lá!